Bom, pessoal, a gente fala agora sobre as provas de identificação bacteriana. Nos nossos vídeos anteriores, nas nossas aulas anteriores, a gente falou sobre todo o procedimento de semeadura, as diferentes técnicas de semeadura, o que cada uma pode evidenciar, estrias por esgotamento, técnica quantitativa. Vimos também os processos de semeadura em caldo, processos em meios sólidos, porém inclinados. Então, vimos diferentes técnicas para isso. Além de ver as diferentes práticas de semeaduras dentro do laboratório, a gente também falou sobre a importância de confecção de lâminas. Então, além da questão do cultivo dessa bactéria, a execução da lâmina muitas vezes nos auxilia a ter um diagnóstico mais rápido no sentido da morfologia bacteriana, da gente conseguir pelo menos identificar a presença de bactérias naquele material, com maior rapidez do que se a gente for esperar o cultivo. E dentro dessa parte de confecção de lâmina, a gente também falou sobre a técnica de coloração, Falamos sobre coloração de Gram e coloração de Zio-Nelson, para as micobactérias, tanto o bacilo de Koch, que é a Mycobacterium tuberculosis, quanto o bacilo de Hansen, que é a Mycobacterium lepre, e da importância da confecção também de lâminas para o diagnóstico tanto da tuberculose quanto da hanseníase. Só que nós também discutimos o seguinte: quando a gente parte para a coloração de Gram, principalmente, que é a técnica diferencial, excetuando-se as micobactérias, porque não vão ser bem coloradas pela Gram. Então a gente usa a coloração de Zio-Nelson para evidenciar a presença dessas bactérias, mas no caso da Gram, ela é considerada uma técnica diferencial porque eu consigo dividir os grupos em Gram positivos e Gram negativos. Os Gram positivos se corando ali em roxo, em violeta, e os Gram negativos se corando em rosa ou avermelhado, dependendo do corante que eu vá usar como corante secundário, se é a fucsina ou se é a safranina, E a gente comentou também que a técnica de coloração de Gram, ela é o ponto de partida da minha identificação. Eu consigo evidenciar através da minha lâmina corada a morfologia dessa bactéria, se ela é um estafilococo, se ela é um streptococo, eu consigo ver o arranjo celular, se ela é um bacilo, eu consigo ver o arranjo celular em que essa bactéria se apresenta, eu consigo saber a morfologia e através da coloração de Gram eu consigo diferenciar, se ela é Gram positiva ou se ela é Gram negativa, pela cor que ela apresenta. E lembrando que essa diferença em relação à coloração, ela é uma diferença dada pela espessura e composição da parede celular da bactéria. As Gram positivas têm uma grossa camada de peptídeo glicano. As Gram negativas têm uma camada mais fina, uma fina camada de peptídeo glicano. E quando a gente falou sobre coloração, eu disse a vocês isso, que a Gram era o ponto de partida para a identificação. Então eu consigo saber, visualizando uma lâmina, que eu tenho um coco Gram positivo, um bacilo Gram negativo, Então eu consigo avaliar morfologia e a coloração. Dessa bactéria, Eu consigo fazer a classificação dessa bactéria. Mas eu não posso liberar um laudo dizendo presença de cocos Gram negativos, presença de bacilos Gram negativos, presença de cocos Gram positivos, porque eu tenho uma infinidade de bactérias que se enquadram nessas características, Então, assim, quanto mais longe eu chegar na identificação, principalmente tentando ali o nível de espécie, melhor é o meu diagnóstico e mais fácil vai ser para o médico ordenar o tratamento adequado para aquele paciente. Lembrando que aqui a gente está lidando com microbiologia clínica. Eu estou avaliando bactérias causadoras de infecções em pacientes. Então eu recebi a amostra de um paciente, aquele paciente, aquela amostra contém uma bactéria e eu preciso fazer a identificação. Se eu faço a identificação errada, esse paciente pode ter um tratamento inadequado ou então nem ter um tratamento e isso pode acabar causando sérios problemas à saúde desse paciente, inclusive podendo levá-lo à morte. Então aqui a gente está lidando com a vida das pessoas. O diagnóstico correto salva a vida daquele paciente. Somos nós quem identificamos a bactéria? Sim. Somos nós que
vamos ali, através dos meios laboratoriais que nós temos, identificar quem é o causador daquela doença, através de testes, através de uma série de processos que a gente vai realizar dentro do laboratório, e o médico, com base no laudo do exame que é dado por nós, analistas, é quem vai tomar a decisão na terapia daquele paciente. Tá? Não é o nosso papel o tratamento, mas nós fornecemos os dados, né, os indícios, para que o médico tome a decisão perante a saúde daquele paciente ali. Tá? Então, identificar se a bactéria é gram-positiva ou gram-negativa é só o início, né? É o ponto de partida para a identificação, né, daquela bactéria, tentando chegar ao menor nível taxonômico possível, né? E aí, se possível, chegar em nível de espécie. Só que, como que a gente faz isso no laboratório? Né? Se a gente já falou, né, de recebimento de amostras, semeadura, né, confecção de lâmina, coloração, ou seja, são processos diferentes. Para cada bactéria, de repente, eu tenho meios de cultura que são diferentes, né? Algumas bactérias ali que não vão se corar pela coloração de grã, então já requerem outros mecanismos, né? Então a gente já viu algumas diferenças, né, em relação a identificações iniciais no laboratório. Mas se para uma identificação em grande grupo eu já tenho todas essas nuances, todas essas vertentes, como é que a gente faz para chegar então em nível de espécie aqui? É simples? Depende, né? Existem testes que são muito simples no laboratório, existem outros que já são um pouco mais complexos. Algum teste que a gente pode realizar na hora mesmo, né? Ali naquele momento, em loco, no laboratório. Outros não, vão requerer um pouco mais de tempo, né? Outras semeaduras, né, em outros meios de cultura específicos. Então a gente chama, na verdade, esse grupo de provas de identificação bacteriana. Em alguns lugares são chamadas provas bioquímicas de identificação bacteriana. Aí vocês podem estar se perguntando, pô, mas bioquímica? Eu não estou falando de microbiologia, por que eu tenho bioquímica envolvida aqui no meio da história? Quando a gente falou sobre meios de cultura, né, a gente viu que existem diversos meios com composições diferentes, né, nutrientes diferentes, e essa questão do cultivo das bactérias é uma característica bioquímica, porque a bactéria vai usar o nutriente daquele meio de cultura para crescer. Outros meios de cultura são inibidores de determinados grupos de bactéria. Como é que o meio sabe exatamente a bactéria que ele tem que inibir? Ou a bactéria sabe, não vou crescer nesse meio porque eu não gostei. Não é assim. Ela é inibida por uma característica bioquímica, né? Por uma determinada substância que é adicionada àquele meio de cultura. O inibidor, na verdade, é uma substância química. E inibe o crescimento daquela bactéria. Né? Outros, né, são meios indicadores, por exemplo, como é que eu sei que uma bactéria fermentou lactose? Como é que eu sei que uma bactéria fermentou o manitol? A gente vê viragem da cor dos meios de cultura. Por que vira a cor do meio de cultura? Porque eu tenho indicadores de pH adicionados ali. Então, quando a bactéria faz esse metabolismo, ela muda o pH do meio de cultura. E aí a gente vê isso, né, em mudanças de cores. Então, são perfis, são características bioquímicas que eu vou identificar no crescimento bacteriano, mas que vão me dar a identificação microbiológica. Então a gente lança a mão de uma série de testes de caráter, né, bioquímicos, mas para fazer a identificação microbiológica, né, desses organismos que estão ali. Então, após identificar, né, se a bactéria é gram-negativa ou se ela é gram-positiva, né, se é um coccus, se é um bacilo e tudo mais, a gente parte para o nível de gênero, né, e de espécie, se possível, daquela bactéria que a gente encontrou na nossa amostra. É claro que existem muitas bactérias que já dão assim para a gente quase que a certeza. Né? Você olhou aquele crescimento, você fala, é bem característico de tal bactéria. Sim, existem bactérias assim cujo crescimento delas no próprio meio de cultura já são assim muito característicos. Mas eu não posso liberar um laudo baseado somente, né, no que a gente chama de olhômetro. Não existe. Eu parto para algumas provas. A gente não precisa lançar mão de todas elas. A gente vai discutir algumas que são principais. Existem muitas outras, mas eu não tenho necessariamente que realizar todas as provas de identificação bioquímica, mas as principais, né, de acordo com a bactéria que eu encontrar, né, no crescimento microbiológico do meu meio de cultura.
Então a gente realiza as provas de identificação baseados nas características, né? Aqui a gente tem um exemplo de rotina de identificação microbiológica, vocês estão vendo em meios de cultura diferentes, cada um com um tipo de prova, e é mais ou menos assim que funciona. A gente vai fazendo provas e vai ali restringindo até chegar, opa, estamos falando da bactéria tal. Então eu tenho quase que um perfil para cada espécie de bactérias. Ah, então é uma coisa assim que nunca vai mudar, né? Nunca diga nunca. Dentro da área de biologia, a gente já discutiu isso algumas vezes, né? Claro que vão existir algumas bactérias, algumas cepas de bactérias que têm comportamento diferente, mas essa aqui é uma ideia geral, né, do que a gente vai ver no laboratório. Nesse vídeo de hoje, a gente vai discutir os testes, né, as provas de identificação para cocos gram-positivos. Então, só para a gente lembrar, os cocos são as bactérias de formato arredondado, né? Então eu tenho arranjos diferentes dessas bactérias. Eu posso encontrar na forma de estafilococos, que são aquelas bactérias que vão formar arranjos em forma de cacho, né? Caixinho de uva, são aglomerações, são grumos dessas bactérias. Os streptococos, que são cocos em cadeia, né, em fila indiana, por assim dizer, e os enterococos. Então, esses são 3 grupos principais, né, de cocos gram-positivos. Eu olhei a minha lâmina, eu estou enxergando bactérias esféricas, né, arroxeadas, e estou vendo que são arredondadas. Então, eu sei que eu estou no grupo dos cocos gram-positivos. Ah, só pela lâmina eu já consigo dizer se é estáfilo, se é estrepto? Consegue ter uma ideia, né? Mas dependendo de como você fez a lâmina, às vezes pode ficar um pouquinho complicado da gente ver, dependendo da espécie e tal. Mas, basicamente, a gente tem uma certa diferença, né, entre os grupos de estáfilo, estrepto e entero. Estrepto e entero que é um pouco mais restrita, né, um pouco mais estreita essa diferença, porque até bem pouco tempo atrás, os enterococos, na verdade, faziam parte do grupo de streptococcus. Então, eles têm características assim bem parecidinhas. De estáfilo para estrepto, a gente já tem uma diferença um pouco maior visualmente, então é mais fácil. Mas mesmo que eu consiga chegar ao grupo, é um estafilococo ou é um streptococo, dentro de cada um desses gêneros eu tenho uma gama de bactérias diferentes. E o tratamento pode ser diferenciado também. Então, eu preciso lançar mão dessas provas de identificação bacteriana para tentar chegar ao menor nível que eu puder. Então, em relação à parte macroscópica, né, dessas bactérias, o que a gente pode observar? Vamos lá. Eu falei para vocês há algumas aulas atrás que observar o crescimento na placa de Petri é essencial para que a gente tenha uma ideia do que com que tipo de bactéria a gente esteja lidando, né? A identificação da colônia macroscópica, né? A identificação macroscópica dessa colônia nos ajuda, né, a partir do princípio de que, opa, eu estou lidando com esse grupo. É quase que clássico, né, a variação de crescimento ali desses grupos. Mas lembrando que eu não posso fazer a minha avaliação final somente com base na minha característica visual das colônias. Eu preciso lançar mão de provas de identificação para liberar esse resultado, tá? Dentro desses 3 grupos de cocos gram-positivos, os estafilococos, eles formam colônias que são maiores e são convexas. Os streptococos normalmente formam colônias puntiformes, né? Aquelas mais pontudinhas. E os enterococos com colônias maiores. A gente vai ver depois, ao longo da aula, algumas imagens e vocês vão ver exatamente essa diferença que eu estou falando. Em relação à coloração, os estafilococos, eles têm aquele branco tendendo ali ao amarelado no caso de Staphylococcus aureus. Essa coloração para os estreptos ela é esbranquiçada. E para os enterococos elas são colônias brancas. Então assim, parece meio esquisito a gente falar, né? Branco porcelana, esbranquiçado e branco. É quase como se a gente estivesse pintando a casa da gente. É branco neve, branco gelo, branco isso, branco aquilo. Parece que a gente está escolhendo cor de tinta, né? Mas existe uma diferença visual entre elas, né? A gente consegue ver a diferença de uma para outra. É claro que quando a gente está vendo pela primeira vez,
Você não faz muita ideia daquilo ali. Mas se você pegar e colocar uma colônia uma ao lado da outra, uma de Staphylo, uma de Strepto e uma de Enterococcus, a gente consegue ver exatamente isso que eu estou falando, essa diferença de crescimento de colônia. E uma outra condição que a gente pode avaliar é a hemólise, né? A hemólise, ela é a interação daquela bactéria com o agar-sangue, né? Então, a capacidade daquela bactéria tem de lisar as hemácias presentes no agar-sangue. No Staphylococcus, a gente pode ou não encontrar hemólise, né? Normalmente com características bem marcantes de hemólise, mas existem alguns grupos dentro dos Staphylo que não apresentam. Os estreptococos podem ser alfa, beta ou gama hemolíticos e os enterococos também. Então, assim, existe uma infinidade de coisas que a gente vai ter que observar, né, ao longo das provas de identificação bioquímica a respeito desses 3 grupos de cocos gram-positivos, né? Então, assim, avaliar macroscopicamente já nos dá uma ideia, mas não nos dá uma certeza de que grupo pertence àquela bactéria que a gente está identificando. Então aqui, ó, só para a gente ver uma diferença macroscópica, aqui a gente tem o Staphylococcus aureus e aqui a gente tem um grupo de Streptococcus, né? Então, visualmente, você colocando lado a lado, um ao lado do outro, você consegue avaliar a diferença entre essas colônias. Porém, existem grupos de Staphylococcus que já não vão se apresentar dessa forma. Assim como existem grupos de Streptococcus que também não vão se apresentar dessa maneira, né? Então, somente com a característica visual não é possível da gente fazer a identificação precisa, né, do material. Claro que se eu falar sugestivo de Staphylo, sugestivo de Strepto já é um bom caminho, mas quanto mais eu puder provar através das minhas provas de identificação, melhor é o meu resultado, melhor vai ser o meu diagnóstico, mais preciso vai ser o meu diagnóstico para esse paciente. E a gente vai falar primeiro dos estafilococos, né? Então, os estafilococos são cocos gram-positivos com arranjo, né, em formato de cacho de uva. São várias células, né, arranjos de bactérias, né, com essa característica aí de formato de cacho de uva. Uma das provas mais comuns utilizadas para a identificação de Staphylococcus, na verdade a diferença, né, de Staphylo, Strepto e Entero, ela é bastante utilizada para diferenciar esses grupos, é a chamada prova da catalase. A catalase é uma enzima que decompõe peróxido de hidrogênio. O que é o peróxido de hidrogênio? É o que a gente conhece como água oxigenada, tá? O H2O2. Então, a catalase ela faz a decomposição do peróxido, transformando em água e oxigênio. Então, eu consigo avaliar, né, a presença da catalase através desse metabolismo, através dessa interação, né, dessa enzima com a água oxigenada, com o peróxido de hidrogênio. E assim eu consigo distinguir Staphylo dos Streptococcus. Então, basicamente é um procedimento bem simples, né? O teste da catalase é um dos testes mais simples que a gente pode fazer dentro do laboratório. Nos dá uma diferença, né, boa, né, considerável de um grupo para outro. E a gente faz da seguinte maneira: eu pego a alça bacteriológica, né, a alça de inoculação, eu retiro uma colônia do meio de cultura, né, e uso, né, uma lâmina de vidro, adiciono essa colônia, né, que eu peguei do meu crescimento a essa lâmina e adiciono ali em cima dessa colônia, né? Não faço isso diretamente no meio de cultura, tá? Porque senão eu estrago o meio. Então eu pesco ali uma colônia, faço a deposição dessa colônia no meio, na minha lâmina, e em cima dessa colônia eu vou e pingo uma gotinha de peróxido de hidrogênio a 3%. Quando eu tenho um organismo que é catalase positivo, ou seja, quando eu tenho teste da catalase positivo, eu vou observar essa característica aqui. Deixa eu puxar a canetinha para mostrar melhor. Eu vou ter essa característica que vocês estão vendo aqui. Eu vou ter a criação de bolhas, então eu vou ver borbulhar, né, essa interação da catalase com o peróxido de hidrogênio, a catalase que está na bactéria,
com o peróxido de hidrogênio que eu adicionei, vai fazer a formação de bolhas. Então isso é bem visível para mim. Eu posso realizar esse teste tanto em lâmina quanto em tubo, tá? Eu posso usar isso no tubo também, deixar lá a água oxigenada e com um palitinho colocar a minha colônia, né, nessa quantidade de água oxigenada lá e ver a formação das bolhas. Então os catalases positivos vão apresentar a formação de bolha, o catalase negativo vai se apresentar dessa maneira aqui, sem formação de bolhas, tá? Catalase positivo. Quem são os catalases positivos? São os estafilococos. Então os estafilococos vão se apresentar exatamente dessa forma aqui. Os estreptococos e os enterococos não. Eles são catalase negativos. Então, na prova da catalase, eles não vão efervescer, né? Não vão gerar bolhas na realização desse teste. Então, se eu identifiquei pela gram que eu tenho cocos gram positivos, coloquei sob o teste da catalase e minha catalase deu positiva, eu já sei que eu estou lidando com um grupo de estafilococos. Ah, deu negativo. Então, pode ser tanto strepto quanto enterococos. Aí eu parto para outras identificações ali, outras provas para fazer essa diferença. Mas deu positivo, eu já sei que é estafilococos. Beleza, para o meu resultado por aí, não. Eu quero saber quem é, qual estafilococos é. Eu tenho espécies diferentes de estafilococos dentro desse gênero, tá? Então, é o início. Eu já identifiquei como coco gram positivo, lá na minha lâmina. Parti para a primeira prova de identificação, para saber se ela é estáfilo, strepto ou enter. Fiz catalase. Deu positivo, eu já sei que é estáfilo. Então, eu parto da identificação agora para nível de espécie, para descobrir quem é que está lá. Fiz a catalase. Deu negativo, aí eu vou ver a diferença, se é strepto ou se é enterococo, tá bom? Então, aqui, mais uma vez, o teste positivo da catalase, formando as bolhas, o teste negativo, e aqui a catalase em tubo, né? Também com a observação das bolinhas. Esse aqui não tem necessidade de fazer em tubo, tá? Em lâmina já é bem visível. E lembrando que eu jamais adiciono a água oxigenada ao cultivo, tá? Eu faço o contrário. Eu pesco a minha colônia, coloco na lâmina e aí sim eu adiciono a água oxigenada, né, o peróxido de hidrogênio, nessa colônia que está na lâmina, tá bom? Então, eu nunca faço o teste com todo o meu crescimento, né, inicial. Porque se alguma coisa der errado, se minha identificação estiver errada, eu perco todo o crescimento que eu já tive. Então, eu parto de colônias pequenas para fazer as minhas provas de identificação, tudo bem? Um outro teste que a gente pode realizar também, né, para partir para essa diferença, é o chamado teste da coagulase. O teste da coagulase ele verifica a capacidade dessas bactérias de reagirem com o plasma e formar coágulo. Nesse caso, a gente vai usar principalmente plasma de coelho, tá? Então, eu vou avaliar ali a capacidade de formação de coágulo ou não. Uma vez que a coagulase é uma proteína com atividade similar à da protrombina, né, que é capaz ali de converter fibrinogênio em fibrina, eu resulto nesse teste um coágulo visível. Então, é muito fácil de eu conseguir observar, porque eu vejo o coágulo, tal como a gente está observando aqui, ó. Aqui a gente tem um teste positivo, formação do coágulo, aqui negativo, tá? Então, ou eu formo o coágulo, ou eu não formo o coágulo. Só que eu posso realizar a prova da coagulase, né, o teste da coagulase, de duas maneiras diferentes. Eu tenho a chamada coagulase livre e a coagulase conjugada. Qual é a diferença das duas? A coagulase livre eu faço em tubo, né, ou é a prova em tubo. Ela é similar à trombina, né? Ela está presente ali nos filtrados de cultivo e é produzida fora da célula. Então, ela reage com a substância que está presente no plasma, lembrando que é o plasma que eu adicionei ali, né? Um plasma de coelho que foi utilizado. A coagulase, então, ela vai reagir com essa substância presente no plasma que eu adicionei, que é chamado de fator de reação de coagulase, né? Que é o CRF, para formar um complexo, reagindo ali com o fibrinogênio, que vai formar a fibrina. É como se tivesse uma espécie de cascata de coagulação sendo ativada ali, tá? Então,
Se a bactéria ali, né, que está ali sendo misturada a esse plasma, sendo ali utilizada nesse processo, é produtora de coagulase, né, dentro do tubo de ensaio, ela reage, né, com esses fatores presentes no plasma que foi adicionado e forma um coágulo visível. Claro que existe ali todo um processo com um período de incubação e tudo mais. O coágulo ele não se forma de uma hora para outra, mas é visível, né? É visível a olho nu, né? Essa formação desse coágulo. E no caso, né? Do procedimento, eu vou fazer da seguinte maneira, né? Como que a gente chega àquele resultado final lá entre positivo e negativo. Eu vou pegar a alça bacteriológica, né, o fio bacteriológico, pego colônias, né, pesquei lá a minha colônia que eu quero identificar, faço uma suspensão num caldo, né, normalmente caldo BHI, e coloco em estufa a 37 graus até turvar o meio, ou seja, até eu perceber ali a turvação daquele caldo inicial. E aí eu vou pegar um tubo estéreo, né, tubo de ensaio estéreo, coloco 0,5 ml de plasma reconstituído e 0,5 ml do caldo com o crescimento bacteriano. Então peguei plasma, peguei o caldo já com as bactérias, né? Foi recém-turvado ali, 0,5 ml de cada um, incubo em estufa a 35 graus durante cerca de 4 horas, tá? E aí depois disso eu vou verificar se há presença de coágulo ou não. Se não houver presença de coágulo, eu incubo o tubo em temperatura ambiente, né, e vou repetindo ali as leituras com 18 e 24 horas de incubação para ver, né, se houve essa coagulação de uma forma mais tardia. Mas no caso de não haver coagulação em momento algum, é coagulase negativa. Caso haja em algum desses tempos, né, em algumas dessas leituras, coagulase positiva. Então aqui, ó, a gente vê a formação do coágulo e aqui a gente vê um teste negativo. Então esse aqui seria um padrão positivo para o teste da coagulase, esse aqui seria um padrão negativo para o teste da coagulase. E sempre que eu for fazendo ali a leitura, né, ter muito cuidado, né, manusear os tubos de forma delicada para não agitar, porque qualquer grau de agitação ele pode dissolver o coágulo, né, desmanchar o coágulo que existe ali. Né? Então a recomendação é que se use o plasma de coelho com EDTA, tá, para que eu observe melhor nessa prova, tá? E não usar plasma citratado. Plasma humano não é recomendado, né, porque contém quantidades variadas, né, de fator de reação de coagulase com a coagulase, né, e pode ali acarretar num resultado falso negativo. Existe também a prova da coagulase conjugada, né, que é a prova em lâmina, tá? E também é conhecida como fator de aglutinação. O resultado é bem parecido com o que a gente vê nas provas de aglutinação do setor de imunologia, né? Um resultado bem parecido com o que se espera encontrar nesse tipo de teste. Né? Elas se encontram unidas à parede celular bacteriana e não está presente nos filtrados de cultivos. Quando as células bacterianas elas vão ser suspensas ali nesse plasma, elas vão formar cordões de fibrina. E aí, através desse cordão de fibrina, entre elas, elas vão formar agrupamento na forma de grumos visíveis. Né? Então, eu consigo observar em lâmina, né, essa agregação formada por conta da reação das bactérias com o plasma. Né? Vão formar esses cordões de fibrina e se tornar algo visível para mim. Quando eu disse que parecia com os testes de aglutinação do setor de imuno, não que o princípio seja o mesmo, mas é porque o resultado visual é bem parecido. Aqui a gente tem um teste em lâmina negativo, ó. Não houve a formação desses grumos, e aqui a gente tem um teste positivo. Então percebam que é bem parecido, né? Pegar, por exemplo, umas imagens daquelas de testes de PCR, né? Testes de fator reumatoide. A imagem é bem parecida, né? Claro que o princípio metodológico é bem diferente de um para o outro, mas a forma, né, em que se apresenta é relativamente parecida. E para fazer esse teste, né, a metodologia é a seguinte: eu vou traçar ali 2 círculos, né, com lápis de cera numa lâmina de vidro,
Coloco 2 gotas de água destilada ou de solução fisiológica estéril, né, dentro de cada círculo. Lembrando que ou vou trabalhar só com água destilada ou eu vou trabalhar só com solução fisiológica. Não posso colocar uma em um círculo e a outra no outro. Os 2 círculos têm que estar com a mesma substância. Com o auxílio ali de uma alça bacteriológica, eu agrego a colônia, né, e faço homogeneização em cada círculo. Boto ali um pouquinho num círculo, um pouquinho no outro círculo. E vou colocar uma gota de plasma, né, para a prova da coagulase em um dos círculos. No outro círculo, eu vou adicionar uma gota de água destilada ou de solução fisiológica como controle. Então, na lâmina, para você observar, você vai ter que ter controle e teste na mesma lâmina. Tá? É por isso que a gente faz 2 círculos. Você só vai colocar a amostra em um dos círculos. No outro, você vai colocar ou água destilada ou solução fisiológica. E vou ali homogeneizando com um palitinho de madeira. Pode ser palito de dente mesmo. Limpo, né? E inclinar a lâmina delicadamente, tal como a gente faz ali para avaliar a tipagem sanguínea, né? Com aqueles movimentos ali bem suaves. E vou observar para ver se tem aglutinação ou não, tá? Então, o que se espera do meu controle, né, é que eu não tenha aglutinação, porque eu não tenho bactérias presentes ali. E no caso de um teste positivo, eu vou observar a formação dos grumos. Ah, mas e se meu teste for negativo? Ele vai se apresentar igual ao controle, porque não houve, né, a presença ali da reação com o plasma que foi colocado. Tudo bem? E aí o seguinte, o teste da coagulase, por que a gente chegou nesse teste? As bactérias do tipo Staphylococcus aureus são coagulase positivos. Então imagine o seguinte, eu comecei a minha rotina, fiz lá a prova da catalase, deu positivo. Opa, então eu já sei que é um Staphylococcus. Parti para coagulase, deu positivo, os Staphylococcus são coagulase positivos. Staphylococcus aureus, né? Melhor dizendo, são Staphylococcus positivos. Então a gente já matou aí a espécie que estava se apresentando, né? Então é uma indicação presuntiva de Staphylococcus aureus. Posso usar outra prova? Pode, né? Existem outras provas ali que vão corroborar o resultado que você encontrou. É até preferível que você use, né, para que você não fique na dúvida, né, caso alguma coisa tenha acontecido de errado aí no meio do caminho. Tá? Então é sempre importante a gente lançar a mão de algumas dessas provas. Então, catalase e coagulase são provas assim, bem específicas, né, para essa questão de validação dos seus resultados de identificação de bactérias. Todos os outros estafilococos são coagulase negativos. Então, Staphylococcus epidermidis, Staphylococcus hemolíticos, Staphylococcus saprofíticos são 3 grupos, né, 3 espécies de estafilococos também, porém são coagulase negativos. Uma outra prova que a gente pode realizar, né, é o teste de fermentação do manitol. A gente já falou do manitol, né, e especificamente do meio de cultura, que é o agar Chapman, que também é chamado de agar manitol salgado, ou manitol salt agar, né? O agar Chapman é um meio de cultura que tem essa coloração aqui como original, essa cor aqui de cima, né? Mais salmão, mais tendendo ali ao rosado, né? E quando um organismo fermenta o manitol, que é o açúcar que está presente nesse meio, ele vira o meio de cultura para amarelo, tá? Então, algumas bactérias são capazes de usar esse manitol como fonte de energia, então fazem ali a fermentação desse açúcar e alteram a coloração do meio porque produzem ácidos durante esse processo de fermentação, né? E essa mudança, na verdade, da coloração do meio é uma mudança de pH. Né? Dentro desse agar a gente tem um indicador de pH, que é o vermelho de fenol, e aí ele vai mudar de coloração mediante ao processo de fermentação. Então funciona da seguinte maneira, a bactéria fermenta o manitol, né? Com isso muda o pH do meio, e como eu tenho ali um indicador de pH que está misturado à composição desse meio, esse indicador de pH faz a viragem da cor do meio de cultura para amarelo. Então, eu consigo identificar a fermentação do manitol através da coloração amarela que o meio H. Chapman vai apresentar.
Tá? E lembrando que o H. Chapman ele é um meio seletivo de estafilococos. Ou seja, lá no início, se eu não sei quem é, eu posso fazer a minha semeadura no H. Chapman. Se cresceu ali, eu estou lidando com estafilococos. Tá? E aí, se eu tenho a viragem do meio de cultura, a fermentação desse manitol, né, eu posso interpretar como presença de Staphylococcus aureus, porque o Staphylococcus aureus faz a fermentação do manitol, tudo bem? Uma outra característica nesse meio de cultura, né, e é por isso que a gente chama de agar-manitol salgado, é que esse meio tem 7,5% de cloreto de sódio. Então, é um meio bem salgado, né? Se a gente considerar que a solução fisiológica é 0,9%, né, o soro fisiológico é 0,9%, 7,5% é uma quantidade de sal bem grande, né? E o organismo consegue crescer nessa concentração, consegue crescer aí nesse meio de cultura com essa concentração de sais. E quando eu observo, né, a fermentação do manitol, ou seja, virando o meio de cultura para amarelo, é um indicativo de Staphylococcus aureus. Os outros estafilococos, né, epidermídeos e saprofíticos, não fazem a viragem do meio de cultura. Então aqui a gente tem um ponto de partida, né? Fazendo ali a semeadura em agar-manitol salgado, né? Lembrando que ele é um meio seletivo e diferencial. Seletivo porque ele só faz crescer estafilococos e diferencial porque ele indica, né, a fermentação do manitol. Quem fermenta o manitol cresce em amarelo, vira um meio de cultura para amarelo. Se não fermenta, não tem alteração do meio de cultura. Então aqui, ó, presença do meio de cultura amarelo sugestivo de Staphylococcus aureus. Não vira o meio, são outros estafilococos. Vou ali para o agar nutriente realizar outras provas bioquímicas para ver quem é que está crescendo lá. Uma outra característica que a gente pode avaliar também em relação aos estafilococos é a prova de resistência à novobiocina, ou teste de resistência à novobiocina. Novobiocina é um dos grupos, né, um dos tipos de antibióticos que a gente pode testar. Então, nada mais, nada menos do que eu vou usar um disco de novobiocina e vou observar se a bactéria que está crescendo ali, né, se a bactéria que eu presenciei cresceu, que eu semeei no meu meio de cultura, se ela é sensível ou se ela é resistente. Lembrando que aqui eu estou falando em relação à bactéria. Estou avaliando sensibilidade ou resistência da bactéria ao meio de ao antibiótico que está sendo testado ali, tá? Então aqui, ó, nos dois casos, eu tenho disco de novobiocina, disco de novobiocina. Eu tenho o meu crescimento bacteriano e eu tenho a bactéria grudada aqui no disco, colada aqui nele, crescendo do ladinho do disco impregnado de antibiótico. Aqui não. Aqui eu tenho um disco de antibiótico, eu tenho halo, né? Halo. Eu vou ter a presença do halo de inibição. O que é esse halo? O halo é o espaço. Significa dizer que o meu antibiótico está ali, que está impregnado no disco, ele está conseguindo fazer um efeito e as bactérias estão se afastando cada vez mais dele. Ou seja, naquele espaço ali, naquele halo, não tem bactéria, ele matou tudo que tinha ali. E ela só vai crescer à medida que vai se distanciando. E lembrando que a gente já falou um pouquinho sobre isso lá, quando a gente falou bem rapidamente de teste de sensibilidade a antimicrobianos, quanto maior o halo, melhor é o efeito do antibiótico em cima daquela bactéria. O que significa dizer que nessa placa aqui, o antibiótico está fazendo efeito nenhum em relação a essa bactéria. Porque a bactéria está crescendo grudada no disco de antibiótico. Aqui não. Aqui eu já tenho, né, uma diferença. O antibiótico está afastando a bactéria aqui. Então eu tenho espaço entre o antibiótico e o crescimento bacteriano. Então essa bactéria aqui que está crescendo do ladinho do meio do disco de antibiótico e o antibiótico não está fazendo efeito nela, é uma bactéria resistente. E essa aqui, que o antibiótico está fazendo efeito, é sensível. Ou seja, ela é sensível, ela morre com a ação daquele antibiótico. Então,
Staphylococcus saprophyticus é resistente à novobiocina. Ele cresce ali do ladinho da novobiocina. Se ele tivesse boca, ele estaria rindo da cara da novobiocina ali naquele meio de cultura. Ela não está fazendo efeito nenhum nele. Aqui não. Aqui eu tenho o Staphylococcus epidermidis, né, sendo afastado por aquele antibiótico. Ou seja, ele está morrendo. É sensível. A novobiocina está conseguindo combater. Então, eu só tenho o epidermidis aqui, ó, afastadinho, tá? Então, o teste de resistência à novobiocina, né, ou o teste de sensibilidade à novobiocina, a gente pode chamar assim também, ele pode me diferenciar um de outro, né? Chegou naquele ponto, né, o Staphylococcus aureus a gente já conseguiu ver lá que ele fermenta o manitol, que ele é coagulase positivo, então ele já tem outros testes que garantem a confirmação de Staphylococcus aureus. Mas e os outros grupos que eu não consigo diferenciar por ali? Aí eu parto para outros testes. Esse é um deles, né? A resistência à novobiocina. Vou lá, semeei no meio de cultura, botei lá o disquinho e vou observar se essa bactéria é sensível ou se ela é resistente. Então, Staphylococcus saprophyticus é resistente à novobiocina, ou seja, a novobiocina não mata ele. E o Staphylococcus epidermidis é sensível, né? Ele morre com a ação da novobiocina. Um outro teste que a gente pode utilizar também para Staphylococcus é o teste da DNase. Existe um agar específico chamado agar-DNase que é utilizado para esse teste, tá? Ou eu posso realizar da seguinte forma. Na verdade, formas diferentes da gente fazer essa realização. O teste da DNase é basicamente o seguinte. Ele detecta o grau de degradação do DNA contido no meio de cultura, né, por bactérias que vão possuir ali uma enzima extracelular, ou seja, uma enzima que está fora da célula, chamada desoxirribonuclease. Lembrando que a enzima, né, o nome da enzima já diz, né, já nos dá uma ideia do substrato onde ela atua. Então, desoxirribonuclease é uma enzima que degrada o ácido desoxirribonucleico, que é o nosso DNA, nesse caso ali, DNA bactéria. Esse teste, ele também serve para diferenciar Staphylococcus aureus dos outros grupos de bactérias, tá? Porque o Staphylococcus aureus, ele tem um teste positivo, tá? Então eu consigo verificar a presença de degradação do DNA, né, quando realizo esse teste. E ele pode ser realizado da seguinte forma, né? Como eu falei para vocês, existe um agar chamado agar-DNase, e eu vou fazer inoculação de colônias numa pequena parte desse agar, então eu não vou fazer a semeadura no meio inteiro, eu vou fazer uma semeadura em uma estria, né? Normalmente uma estria reta. Vou incubar esse crescimento ali a 35 graus, mais ou menos, por 18 a 24 horas, tá? Posso inocular cepas diferentes da bactéria. Então, assim, eu posso inocular vários crescimentos diferentes, não precisa ser necessariamente da mesma amostra, tá? Porque aí eu quero verificar quem é DNase positivo e quem não é. Então, eu não preciso ficar fazendo uma semeadura ali para cada uma, porque como eu estou semeando estria reta, afastada uma da outra, eu não tenho risco de contaminação. Mas, beleza, fiz ali a semeadura e depois desse período de incubação, né, eu vou impregnar, inundar a minha placa de Petri com ácido clorídrico na concentração de 1 normal. E aí, cobrindo todas as colônias, né, ou seja, eu tenho que banhar mesmo aquele meio de cultura com o ácido clorídrico. Bastante cuidado na hora de manipular o ácido clorídrico, que é um ácido extremamente forte, tá? Então, atenção ali às normas de biossegurança. E vou aguardar 30 segundos, tá, para observar. Num teste DNase positivo, eu vou observar isso aqui, ó. Vocês estão vendo que fica um espaço entre o crescimento bacteriano e entre o meio de cultura, ó. É um halo. E esse aqui é um teste negativo. O crescimento bacteriano continuou aqui e eu não tenho verificação de espaço nenhum. Então, o Staphylococcus aureus, ele é DNase positivo e eu consigo diferenciar dos outros grupos. Existem outras formas de a gente evidenciar isso. Existe, por exemplo, o agar-DNase com azuditoluidina. Então, adiciona ali ao meio DNase
o azul de ortotoluidina na concentração de 0,1%, e aí o meu vai ficar azulado, né? Incubo a 35 graus por 24 horas, e quando eu observo, né, o crescimento bacteriano com DNase positivo, eu vejo um halo cor-de-rosa em volta da bactéria. Então, quem vai me indicar aqui, na verdade, a positividade aqui vai ser a coloração mediante a interação, né, do corante com o crescimento bacteriano. E esse halo cor-de-rosa, ele é um indicativo de crescimento de Staphylococcus aureus também. Preciso realizar a variação do DNase com o ácido clorídrico e com o azul de toluidina? Não. Ou um ou outro, tá? E se eu tiver crescimento sem esse halo cor-de-rosa, não é Staphylococcus aureus, né? É um Staphylococcus, né? Já que eu já parti daquela primeira diferenciação, porém, eu não encontrei DNase positivo aqui. Então, é um teste negativo. Existe a variação também do DNase em verde de metila, esse já é um meio comercial, né? A agar-DNase metil green, ou verde de metila, onde no caso de um DNase positivo, eu vou observar esse crescimento aqui. Então, o meio de cultura é aqui, ó, o espacinho, né, entre o crescimento e o meio, que vai ficando amarelado, né? A gente observa esse halo. E um DNase negativo, eu observo o crescimento, mas sem alteração de coloração do meio de cultura. Tudo bem? Então, basicamente, né, a gente viu aí, sob provas de identificação de Staphylococcus, o teste da catalase, o teste da coagulase, né, a prova ali da DNase, crescimento também no H-Chapman, né, que já é o início do crescimento dos Staphylococcus, e a gente vê algumas diferenças entre eles. Então, cheguei na minha característica de gram, né, vi cocos gram positivos, vamos ver se é Staphylo, Strepto ou Entero. Fiz a catalase, deu catalase positiva, eu já sei que são Staphylococcus. É o ponto inicial. Começo por ela. Vou ali fazer teste da coagulase. Deu coagulase positiva, já é um indicativo ali de Staphylococcus aureus. Posso confirmar, por exemplo, fazendo o teste da DNase. Se deu positivo também, opa, confirmei que é Staphylococcus aureus. Outra prova que a gente poderia fazer aqui para também confirmar como Staphylococcus aureus é a fermentação do manitol. Então, fiz a semeadura ali no agar-Chapman, né, no agar-manitol salgado, virou o meio, fermentou o manitol, virou o meio para amarelo, indicativo de Staphylococcus aureus. Então, eu tenho 3 provas que chegam ao resultado de Staphylococcus aureus. Mas estou lá na coagulase, deu negativo, então não é Staphylococcus aureus. Vamos ver quem é. Parto ali, então, para o teste de resistência, né, de susceptibilidade, teste de sensibilidade, enfim, existem nomes diferentes para o mesmo teste, para avaliar se a novobiocina vai ser capaz ou não de matar aquela bactéria que está ali, ou seja, se aquela bactéria é sensível ou se ela é resistente à novobiocina. Os estafilococos epidermides, eles são sensíveis à novobiocina. Os estafilococos saprofíticos são resistentes à novobiocina, ou seja, não morrem na presença desse antibiótico. E aí a gente chegou, falamos então sobre, né, a questão da identificação dos estafilococos. E a gente chega nos Strepto ou Entero, né? Tô lá na prova da catalase e ainda deu catalase negativo. Já sei que não são estafilococos. E aí me restam streptococcus, né, que são os cocos em cadeia, e os enterococos. Quem são? Né? Dentro dos streptococcus, a gente tem grupos diferentes. Então, eu tenho os streptococcus do grupo A, B, C, D, grupo F, né? E cada um ali com um representante de importância clínica grande. Dentro do grupo A, eu tenho os streptococcus piógenes, ou piogênes, né? Algumas pessoas se referem com a pronúncia dessa maneira, mas piógenes. No grupo B, a gente tem os streptococcus do grupo A galacti.
No grupo C, o Streptococcus disagalacti. No grupo D, os Enterococcus e os cocos não hemolíticos. E no F, por exemplo, os Streptococcus milleri. Tá? Então, cada um ali com um representante. Ah, eu só tenho um representante por grupo? Não. Mas aqui a gente está falando dos principais, né, de interesse médico. A gente tem alguns meios de cultura que são bons para a identificação, né? Ou nos ajudam a identificação de Streptococcus, tá? Um deles é o caldo Hitchens-Peak, né? Meios seletivos para Streptococcus, caldo tioglicolato, né? Meios alternativos ali para avaliar o crescimento. O próprio agar-sangue, o agar-sangue não é um meio seletivo de Streptococcus, mas ele nos fornece uma boa diferença dentro dos grupos dos Streptococcus pela prova da hemólise. Né? Então, pelo tipo de hemólise que eu observo, eu consigo ter uma vaga ideia de quem é que eu estou lidando ali, de qual tipo de Streptococcus eu estou lidando. Então, não que ele seja um meio seletivo, porque ele não é, mas ele consegue me dar uma ideia, né, do grupo pelo tipo de hemólise que eu vou observar. Uma das primeiras provas que a gente vai usar, né, nessa diferenciação desses grupos é justamente a prova da hemólise. Então eu faço ali uma suspensão do material que foi colhido num tubo ali com cerca de 1 ml de soro fisiológico estéreo e adiciono a uma placa de Petri estéreo. Faço isso fazendo a semeadura em agar-sangue, tá? E vou incubar esse meio de cultura a 37 graus por cerca de 18 horas em atmosfera de microaerofilia, né, para um melhor rendimento ou com jarra com vela, tá? Porque existem alguns grupos dentro dos Streptococcus, principalmente, que vão preferir uma atmosfera, uma concentração menor de oxigênio, né? E aí eu não posso ter esse ambiente aerado porque eu posso ter ausência desses micro-organismos, mas não porque eles não estivessem presentes naquela amostra, e sim porque não cresceram, porque as condições do meio não eram adequadas, tá? Então eu faço ali a incubação por 18 horas em microaerofilia. Eu tenho grupos, né, dentro desses Streptococcus que muitas vezes só vão crescer dentro de condições com quase que de anaerobiose, né? Com concentrações muito baixas de oxigênio. E por isso, qualquer fluxo maior de oxigenação que esse ambiente poderia ter acabaria me dando um resultado, uma interpretação errada do resultado. Tá? Então, faço essa incubação. E aí, a partir do crescimento, eu vou observar o tipo de hemólise que está acontecendo ali nesse agar-sangue. Então, eu tenho 3 tipos de hemólise, e a gente já discutiu isso quando falamos dos meios de cultura, né? Eu tenho alfa-hemólise, beta-hemólise e gama-hemólise. Na alfa-hemólise, eu tenho uma lise parcial das hemácias, ou seja, as bactérias começam a destruir as hemácias, começam a metabolizar as hemácias, mas não vão até o fim. Então, essa hemólise parcial, ela cria ali um halo quase que esverdeado em volta desse crescimento bacteriano. O Streptococcus pneumoniae, ele é alfa-hemolítico, né? Então, é uma das bactérias, né, dentro dos Streptococcus, onde a gente vai presenciar esse halo quase que esverdeado. É importante, muitas vezes, quando a gente está analisando o crescimento em agar-sangue, colocar um meio contra a luz, que aí a gente consegue observar melhor esse halo, né? Então, ter uma fonte de luz ali contrária ao meio de cultura é importante para a gente conseguir observar, tá? Então, a alfa-hemólise é uma hemólise parcial. A beta-hemólise é uma hemólise total, ou seja, aquela bactéria fez ali a destruição por completo das hemácias que estavam presentes naquele meio, tá? Então, o Streptococcus pyogenes, ele é um streptococcus do tipo beta-hemolítico. E uma característica bacana para a gente evidenciar a presença de alguns grupos de Streptococcus é justamente fazer no meio de cultura esses pequenos cortes, né? Então, além de fazer a semeadura, né, por estria, eu faço cortes no meio de cultura
porque aí eu vou observar as bactérias crescendo, né? Quando eu faço esse corte, eu estou ali promovendo um ambiente bom para o crescimento dessas bactérias que vão crescer em anaerobiose. Então eu consigo trazer essa microaerofilia maior para esse tipo de ambiente. Então eu vou observar um crescimento com halos muito mais intensos, ou seja, com um metabolismo muito maior nessa região onde eu fiz esses picotes, né, desse meio de cultura. Quando eu falei lá para vocês a questão de quando a gente semeia, tem que semear devagar para você não empurrar o meio de cultura, aqui nesses pontos a gente faz exatamente o contrário. Claro que não é com a semeadura inteira, tá? Você vai fazer a semeadura normal, mas além dela vai fazer ali pequenos cortes nesse agar-sangue para observar se há ou não maior crescimento nesse grupo, né, onde você observou, onde você fez o corte. E organismos gama-hemolíticos, né? Eu não tenho hemólise. Então a bactéria cresceu, mas sem lisar as hemácias que estavam presentes ali no meio de cultura. Os enterococos são gama-hemolíticos. E aí, avaliando a hemólise, eu consigo ter uma vaga ideia de quem é que esteja crescendo ali. Né? A gente vai ter algumas espécies que têm características bem parecidas, né? E aí eu posso lançar mão de outras provas, como, por exemplo, testes contendo, para avaliar, né, resistência a determinados grupos de antibióticos. Um desses testes é o teste da bacitracina. Então, se eu chego na identificação de streptococcus, né, avaliando ali, por exemplo, ele como alfa ou como gama, como beta-hemolítico, por exemplo, eu já vou ter ali uma vaga ideia de quem é o grupo, né, de bactérias, né, a espécie de bactérias que está crescendo ali. Mas para ter um maior grau de precisão naquilo que eu estou liberando, eu posso lançar mão de testes que são simples também, né, como o teste da bacitracina, o teste de sensibilidade à bacitracina ou de resistência à bacitracina, né? Então, a bacitracina é uma das classes, né, dos antibióticos. E eu vou colocar ali, da mesma maneira que a gente viu da novobiocina ainda há pouco, eu vou colocar o disco impregnado de bacitracina e vou avaliar, né, a resistência ou não a esse antibiótico. Então, num teste positivo, né, da bacitracina, identifica as bactérias que são sensíveis, né, a esse antibiótico. Então, a gente pode chamar tanto de teste da bactéria enquanto sensível, como se referia ao teste como um teste positivo. Nesse caso aqui, por exemplo, o Streptococcus pyogenes é uma bactéria sensível à bacitracina. Né? A bacitracina consegue matar, consegue eliminar esse grupo de bactérias com halos bem relativamente, se a gente medir, né, com halos ali com cerca de 9 milímetros ou até 9 milímetros, sendo indicativo de Streptococcus pyogenes, tá? Aqui tá Staphylococcus, mas tá errado. Streptococcus pyogenes. Deixa eu apagar aqui para não ficar de forma errada, tá? E os Streptococcus do grupo H-Lacti, por exemplo, são resistentes, ou seja, a bacitracina não é capaz de eliminar essas bactérias que estão presentes ali. Então, os Streptococcus pyogenes dentro do grupo dos Streptococcus são sensíveis à bacitracina. Os outros Streptococcus, como por exemplo os do grupo H-Lacti, não são sensíveis, ou seja, são resistentes a esse antibiótico. Um outro teste que a gente pode usar também e é referente a antibiótico na identificação dos Streptococcus é a prova da optoquina. Mesma coisa, né? A optoquina é um dos grupos, né? Uma das classes de antibiótico. Eu vou colocar ali o disco de optoquina, né? No agar, que posso usar no agar sangue, mas posso usar outros tipos de agar também, inclusive o Miller-Hinton, tá? E em cima, né, eu coloco o disco ali na semeadura de bactéria. Um teste positivo, ou seja, quando a bactéria é sensível, morre por ação da optoquina,
eu tenho um bom halo de inibição. Só que a gente tem discos com tamanhos diferentes, né? Isso é importante a gente comentar também. Existem discos de 6 milímetros e discos de 10 milímetros. No caso de um disco de 6 milímetros, o halo de inibição ele tem que ter 14 milímetros ou mais. Nos de 10 milímetros, esse halo de inibição tem que ter 16 milímetros ou mais. Ou seja, um halo, para ser considerado ali sensível para aquele teste, ele tem que ter esse tamanho específico. E um teste negativo, ele indica uma bactéria que é resistente, ou seja, que não morre pela ação da optoquina. A optoquina não faz efeito contra essas bactérias, tá? Então, halo inferior a 14 milímetros para um disco de 6 e um halo inferior a 16 milímetros para um disco de 10 milímetros. E aí a gente tem outros grupos também, ó. Streptococcus pneumoniae é positivo, né? É sensível à optoquina, e os streptococcus do grupo viridans são negativos na prova da optoquina. Existe um outro teste também chamado de teste de bissolubilidade, tá? Ele é indicativo de Streptococcus pneumoniae. O teste da bissolubilidade, né, a gente pode usar tanto em meios de cultura líquidos como sólidos. É mais comum nos líquidos, tá? Mas eu preparo uma suspensão bacteriana e separo 2 tubos, um tubo para controle e um tubo para teste. E eu adiciono nesses tubos uma solução de desoxicolato de sódio a 2%, dependendo do tipo de teste, existem alguns lugares que eles fazem com concentração de 10%, então isso pode ser um pouquinho variável, tá? Isso no tubo T, no tubo de teste, e no tubo controle, eu vou adicionar a solução salina, né, soro fisiológico, a 0,85%. Então, separei 2 tubos, adiciono desoxicolato de sódio no tubo de teste e solução salina no tubo de controle. Os 2 volumes nos tubos têm que ser iguais, né? Então, por exemplo, se eu botei 0,5 ml em um, eu tenho que botar 0,5 ml no outro. Mesma quantidade de desoxicolato que eu tenho num tubo, vai ter que ser a quantidade de solução salina que eu tenho no outro tubo. E eu adiciono a esses tubos a suspensão bacteriana que a gente preparou. Então, por exemplo, eu vou adicionar 0,5 ml no tubo teste, 0,5 ml no tubo controle. Faço ali a homogeneização e faço a leitura do teste após 1 hora e até 2 horas de incubação. Entre 1 e 2 horas de incubação a 35 graus. Vou ler o meu resultado, tá? O controle, ele fica assim, ó, com esse grau de turbidez. Um resultado positivo, ele me dá essa característica aqui, tá vendo? Por isso chama bissolubilidade. Eu vou ver essa característica de limpidez, né, nesse meu teste. E é um teste que eu vou utilizar para identificação do Streptococcus pneumoniae, porque o Streptococcus pneumoniae me deixa esse teste positivo. Então, ele deixa o meio límpido, tá? Então, teste positivo para Streptococcus pneumoniae. Outros tipos de Streptococcus, como é o caso do viridans, vão deixar o teste negativo, tal como o controle, ó. Vão deixar o teste turvo. Tá? Eu tenho essa característica um pouco mais esbranquiçada do meio de cultura. Do teste, melhor dizendo. Teste da PYR, né? Tem gente que chama às vezes de teste da PIR, tá? Mas PYR é um teste chamado de hidrólise da pirrolidonil aminopeptidase, que é melhor a gente se referir pela sigla, né? PYR ou PIR. Vou pegar uma pinça, né, e retiro um disco, né, do frasco. Coloco esse disco em cima de uma lâmina ou de uma placa de Petri vazia, tá? Pingo uma gota de água destilada estéril, tá? Em cima desse disquinho e faço um esfregaço com a bactéria ali que eu quero fazer o teste. Então, vou lá no meu meio de cultura, pego uma concentração de bactéria, esfrego ali em cima desse disquinho e aplico o reagente PYR. Essa reação ele acontece até cerca de 1 minuto e eu vou observar o resultado. Nos casos de testes positivos,
eu tenho a viragem ali do meu disquinho para a cor rosa. Eu vejo essa coloração rosa. Nos testes negativos, eu não tenho alteração de cor. Então, PYR positivo vão se apresentar no disco, né, como cor de rosas. Os negativos vão permanecer na cor original. Streptococcus pyogenes e os enterococos são PYR positivos. Teste da CAMP. Né? O teste da CAMP ele serve para a gente identificar cepas de Streptococcus agalacti, ou que a gente vai chamar de Streptococcus grupo B. Tá? Essas cepas elas produzem um fator chamado CAMP. CAMP vem de Christie, Atkins and Much Peterson, né? Que foram ali os idealizadores desse fator. Então, o teste da CAMP é o seguinte: eu vou verificar se tem atuação sinérgica, né, dessa bactéria que eu estou analisando, né, possível Streptococcus do grupo B, com a hemolisina produzida por Staphylococcus aureus em agar-sangue. Seguinte, como é que a gente faz esse tipo de teste? Eu vou semear um inóculo de Staphylococcus aureus, ou seja, de uma cepa conhecida de Staphylococcus aureus. Faço a semeadura em linha reta desse Staphylococcus. E vou fazer uma semeadura perpendicular a 90 graus de uma colônia que eu quero saber se é Streptococcus do grupo B ou não. Faço a semeadura, então, a 90 graus. Ó. Já que eu semeei o meu Staphylococcus aureus aqui no meio, eu venho aqui, ó, bem perto, porém sem encostar na colônia de Staphylococcus e faço a semeadura do meu Streptococcus, tá? Vou incubar essa amostra, tá? A 35 graus em atmosfera de 5% de CO2 por 48 horas e vou observar o tipo de hemólise que esse meio de cultura apresentou. Essa interação, né, ou esse fator CAMP que é produzido ali pelos Streptococcus do grupo B, essa interação com a hemolisina do Streptococcus com o Staphylococcus ali nesse meio de cultura faz uma hemólise nesse sentido aqui, ó. Essa hemólise em forma de seta, diferente dessa aqui, ó. Vocês estão vendo esse crescimento aqui embaixo? Eu não tenho. A bactéria cresceu sem produzir seta. Agora, olha esse crescimento aqui. Olha esse. Olha esse. Ela faz essa abertura quase como se fosse uma flecha. Então, toda vez que eu observo esse crescimento em forma de seta, em forma de flecha, eu tenho um teste CAMP positivo, tá? Então, eu tenho a presença do fator CAMP, tá? Ó, aumento da hemólise. Ó. Aqui eu tenho a cepa de Staphylococcus, que foi semeada aqui no meio, e aqui eu fiz a semeadura, ó, de uma possível colônia de Strepto e aqui outra. Incubou, aqui eu não tenho hemólise em forma de flecha ou em forma de seta, então CAMP negativo. Aqui eu tenho presença de hemólise em forma de seta ou de flecha, CAMP positivo. E aqui, ó, dentro dos Streptococcus, Streptococcus pyogenes, CAMP negativo. Streptococcus do grupo agalacti, que é esse caso aqui, e esse caso aqui, ó. Olha aqui a hemólise em forma de seta presente nos dois semeios. E aqui no meio a minha estria, né, de Staphylococcus aureus. Tudo bem? Então é uma semeadura, eu não encosto. É claro que com o crescimento eu vou observando uma se aproximando da outra, mas eu chego bem pertinho sem encostar, sem tocar uma colônia na outra, para não haver contaminação na hora de eu fazer a leitura. Crescimento a 6,5% de cloreto de sódio, né? Então, os enterococos, que até bem pouco tempo atrás eram classificados como streptococcus, né? Ou são chamados também de streptococcus, né? Chamados de streptococcus fecalis. Hoje eles são um grupo à parte, então a gente tem os streptococcus e os enterococos, tá? E eu consigo distinguir os enterococos dos outros, né, dos streptococcus todos, por esse tipo de crescimento aqui.
eu inoculo a minha amostra que eu estou sendo testada, né, 2 a 3 colônias ali, em caldo BHI suplementado, tá, com 6 a 6,5% de cloreto de sódio. Posso botar um indicador de pH ou não. Mas essa concentração de sal, ou essa salinidade, por assim dizer, maior nesse tipo de crescimento, só é tolerada pelos streptococcus. Eles conseguem sobreviver, né, a esse meio salino, nessa concentração aqui. Então, num caso de um teste positivo, lembrando que eu fiz a semeadura, faço a incubação ali por 35 graus até 72 horas, né? E como ele é um caldo, né? Lembrando que a gente vê crescimento em caldos através da turvação do meio, né? Se eu turvo o meio, eu tenho um indicativo de crescimento. Então aqui, ó, esse aqui é um teste, esse aqui é o controle, ou seja, um resultado negativo, ó, um meio bem transparente, e aqui um meio com grau de turvação, tá? Um teste positivo. Então aqui eu tenho crescimento a essa concentração de cloreto de sódio, que é indicativo para enterococos. Um outro teste indicativo de enterococos também é o teste de hidrólise da esculina. Eu tenho um agar chamado de agar bile esculina, tá? Os enterococos conseguem crescer no meio onde eu contenho bile, né? Há uma concentração ali adequada. E a esculina que está presente no meio, ela vai ser hidrolisada, tá? Formando um subproduto, né, ou 2 subprodutos, que são a esculetina e a destrose. A esculetina ela vai reagir com sais de ferro que estão presentes no meio, né, tornando ali o meio escuro, tá? Então eu vejo a diferença de crescimento, né? Eu faço a identificação desse crescimento aqui à medida, eu tenho um teste positivo, à medida que o meu meio vai ficando escurecido, tá? Então esse aqui seria um caldo controle, né, com aquela coloração mais pro castanho, e aqui um marrom bem mais escuro, quase negro, né, indicando ali a presença da hidrólise da esculina. Então os enterococos, tá, eles são positivos, eles hidrolisam a esculina, e uma vez que eu faço esse teste e observo esse tipo de resultado aqui, eu tenho um teste indicativo de enterococos, tá? Para fazer a inoculação, inoculo de 2 a 3 colônias, né, que vão ser testadas ali nesse meio de cultura, que é o agar bile esculina. Faço a incubação ali a 35 graus por até 72 horas e vou observar. A presença da cor enegrecida no meio indica, né, a presença de hidrólise, positivando a minha prova e indicando um crescimento de enterococos. Uma outra prova de identificação de enterococos também é o crescimento a 56 graus, né? Então, para evitar dúvidas ali se eu tenho streptococcus ou enterococos, eu submeto a minha cultura, né, a minha colônia de bactérias a 56 graus por 30 minutos. Somente os enterococos resistem a essa temperatura, tá? Então eles têm como característica uma resistência a essa elevada temperatura ali. Lembrando que por um tempo específico também, tá? Cerca de 30 minutos, eles conseguem sobreviver. Então eu observo ali a viabilidade desse crescimento, indicando enterococos presentes naquela amostra que eu estou analisando. Então, recapitulando aqui o que a gente falou. Fiz lá a prova da catalase lá no iniciozinho. Se deu positivo, eu já tenho a minha indicação de que são estafilococos. Vou para a chave de identificação para saber que tipo de estafilococos são. Deu negativo, ou são enterococos ou são streptococos. Botei para crescer no agar sangue. Alfa-hemólise é sugestiva de Streptococcus pneumoniae. Vou fazer essa confirmação usando a optoquina. Encontrei um teste sensível à optoquina, eu posso dizer que é Streptococcus pneumoniae. No agar sangue eu encontrei uma beta-hemólise. É um sugestivo, né, de Streptococcus pyogenes. Parto para a prova da bacitracina, tá? Nessa prova da bacitracina,
né, se eu encontrei uma cepa sensível, ou seja, que morre com a bacitracina, é indicativo, né, de confirmação ali de Streptococcus pyogenes. Vimos outros testes também em relação aos estreptococos. Deixa eu voltar aqui só para a gente relembrar, tá? Teste da CAMP, por exemplo, identifica as cepas de estreptococos do grupo B, que são os estreptococos agalacti. CAMP positivo, Streptococcus agalacti, tá? Os estreptococos pyogenes e os enterococos também são positivos no teste da PYR. E aqui o diagnóstico, né, de enterococos, né, que são catalase negativos. Posso partir ali para outras provas de identificação. Essa aqui foi uma que a gente não comentou, mas é uma prova bem simples também. É chamada de prova de púrpura de bromocresol. O púrpura de bromocresol ele é um indicador, né, de pH. Então, o crescimento de enterococos nesse tipo de prova vira o meio de púrpura para amarelo. Então, eu consigo confirmar a presença dos enterococos. A prova do agar bilisculina vai tornar o meio mais escuro, né? Vai escurecer, enegrecer esse meio, né? Pela hidrólise da esculina e crescimento, né? No caldo a 6,5% de cloreto de sódio, né? Eu consigo avaliar, ver o crescimento dessa bactéria mesmo a uma concentração de sais maior do que a gente está acostumado. E outro tipo de crescimento também que eu vejo em enterococos é submeter as colônias a um crescimento a 56 graus. Então, cresceu ali, resistiu a essa temperatura por 30 minutos. É um indicativo de enterococos também. Então, aqui a gente tem um quadro resumo, né, dessas provas que a gente avaliou. Os estreptococos do grupo A são beta-hemolíticos, sensíveis à bacitracina, negativos no teste da CAMP, positivos no teste PYR, negativos na bilisculina, resistentes à obitoquina e negativos na bilissolubilidade. Grupo B podem ser beta ou gama hemolíticos, resistentes à bacitracina, positivos no teste da CAMP, negativos na PYR, negativos na bilisculina, resistentes à optoquina e negativos na bilissolubilidade. Grupo C, F, G, beta-hemolíticos, são variáveis em relação à sensibilidade à bacitracina, negativos no teste da CAMP, negativos na PYR, negativos na bilisculina, resistentes à optoquina e negativos na bilissolubilidade. E grupo D, né, dos enterococos e não enterococos, podem ser alfa, beta ou gama hemolíticos, né? Os não enterococos alfa ou gama, ambos resistentes à bacitracina, negativos na CAMP. Os do grupo D, que são enterococos, são positivos na PYR e os não enterococos negativos. Ambos, né, não enterococos e enterococos, são positivos no teste da bilisculina, resistentes à optoquina e negativos na bilissolubilidade. Então, assim a gente fecha, né, o grupo de testes que são utilizados. É claro que existem outros mais, mas aqui a gente comentou os principais, que são realizados na identificação de cocos gram-positivos no laboratório de microbiologia, tá? Então, são provas que a gente faz para diferenciar Staphylococcus, Streptococcus, Enterococos, né? Uma vez que já foram observados lá na gram, né? Então, o que a gente faz depois para chegar ao nível de espécie?